Vamos lá ouvir agora a doutora Lisiane. Doutora Lisiane, que vai abordar um tema também de extrema importância. Doutora, a senhora está me vendo? Olá, doutora Rosiane, tudo bem? Que prazer Tudo imenso. bem, Estou sim, doutora? vendo e ouvindo perfeitamente. Muito obrigada. Ótimo. Eu que agradeço, doutora, muito obrigada por estar aqui. Doutora Larissa, que organizou este evento, eu já agradeci, né, por estar aqui, por ter a senhora que vai abordar um tema tão importante, que é o papel da mulher na advocacia, e a senhora é advogada, eu tenho muita autoridade, né, vive a advocacia, então só a senhora, só uma advogada realmente que pode tratar desse assunto, explanando da melhor maneira possível, com maestria, e sendo mulher, né, para falar do papel da mulher. Ele apresentando, a senhora, além de advogada, é mestre em Direito, não é? E esse tema também que assim como foi da doutora Elisa, que é um tema atual, o papel da mulher, ele nunca vai deixar de ser atual, é um tema que sempre vai estar em discussão, não é, doutora? Inclusive, eu ouvi, né, pesquisando sobre a sua palestra, fiquei até chocada com a participação das mulheres, né, hoje, me surpreendeu, fiquei impactada com esses dados, de que em 2019, a última pesquisa, nós temos hoje 49% do sexo feminino é inscrito na OAB e 64% das jovens, né, mulheres até 25 anos, perdão, de 25 a 35 anos, a porcentagem é 64% também de mulheres na OAB. Então, nós temos um peso muito grande, né, o gênero feminino está muito presente na advocacia, contudo, embora esteja presente, as mulheres não ocupam, né, os grandes cargos e também tem menos convites para fazer parte de sociedade, de advogados, né? Enfim, existe ainda uma desigualdade muito grande em relação ao advogado, né? Ao homem. Então, existe ainda muita luta de nós mulheres, né, para que a gente possa conseguir essa igualdade, que a gente possa conseguir vencer esses tabus, que na realidade já eram para ter vencidos, mas nós estamos em constante avanço. E um desses avanços que eu quero só abordar aqui foi em 2016, em que a suspensão dos prazos processuais, né, doutora, para quando a mulher ela dar à luz ou ela adota uma criança, a suspensão de 30 dias para advogado, isso já foi um avanço também muito grande, mas nós podemos avançar muito mais, e a senhora vai falar isso aqui, a senhora vai explanar, então fique à vontade, doutora, e fale sobre o papel da mulher, nós estamos aqui para ouvi-la, e uma boa palestra, né? Eu estou aqui, qualquer coisa é só me chamar. Muito obrigada, doutora. Eu fico muito feliz no meu dia a dia da advocacia, quando eu me deparo também com tantas profissionais do Poder Judiciário. É incrível como hoje é muito comum nós nos depararmos com magistradas, enfim, assumindo essa função do Estado tão fundamental para a democracia, né? Para usar um termo que está em voga no momento, após o 7 de setembro. Então, Sim. realmente é incrível para a gente. Nós, como advogadas, também nos vemos representadas por vocês, né? Porque, afinal de contas, cursamos todas a mesma base, né? Viemos todas do ensino jurídico e, de alguma maneira, estamos numa causa conjunta que é em prol de uma justiça, né? Cada um no seu segmento. E me honra muito Sim. também suceder a doutora Elisa, que inclusive é da mesma área, magistratura trabalhista. Eu tenho atuado na Justiça do Trabalho já há mais de uma década, ativamente, entre outras áreas, mas prioritariamente na área do direito do trabalho. O tema dela realmente é fantástico e muito desafiador, como disse aí, vários comentários, inclusive agradecendo o comentário do Dr. Rodrigo aqui também. Mas é isso, de fato, doutora, nós já ultrapassamos os colegas, os homens, em números totais, independente da faixa etária. As mais jovens têm um aumento, um percentual um pouco maior, esse dado é bastante recente. Somos mais de 600 mil advogadas
aqui eu estou dando um número também provavelmente bastante defasado, já era algo em torno de 110 mil advogadas, e o estado do Rio de Janeiro é o que mais tem representatividade feminina nesse campo profissional, então realmente torna ainda mais desafiador para nós mulheres, porque já não somos minorias, afinal de contas somos maioria a partir de agora. Então, agradeço imensamente o convite da Lex Law. Também, quem quiser me seguir no Instagram, @LisianeSchmida, o nome é um pouquinho complicado, mas se colocar ali Lisiane, com certeza vai aparecer, não é um nome muito comum, não é verdade? Mas foi um grande desafio, me senti muito honrada pelo convite, mas de fato é um desafio falar dessa temática, do papel da mulher na advocacia, porque não há como se conceber falar dessa temática na advocacia sem abranger os desafios da mulher como um todo no mercado de trabalho. Mas para ser um pouco mais objetiva e adentrar realmente nessa temática, eu fui buscar também algumas informações históricas. Quem me conhece sabe que eu gosto sempre de trazer um pouquinho das origens, e provavelmente a maioria das colegas, talvez não tanto os estudantes de direito, conheçam a história da primeira advogada do Brasil, que foi a doutora Mirtes Campos. Ela conseguiu, isso foi uma batalha jurídica que inclusive culminou num processo legislativo, inclusive, em 1906. Então, data de 1906, a primeira advogada do Brasil, ela foi bastante combativa nesse sentido, e nós devemos muito a essa iniciativa da doutora Mirtes, porque até então havia sim a possibilidade de ingresso no curso de Direito pelas mulheres. Contudo, elas seguiam a formação jurídica, mas não seguiam na carreira, não ingressavam nos quadros da advocacia, porque até então era uma atividade restrita aos homens. Então, a doutora Mirtes realmente ela foi a nossa desbravadora no mercado de trabalho, na advocacia. O curioso é que hoje, mesmo batendo a maioria, hoje nós alcançamos, e foi nesse ano de 2021 que nós alcançamos esses dados, então hoje nós já somos, a maioria de advogados inscritos são representados por mulheres. O mais curioso é que até hoje nós não tivemos uma representatividade na diretoria nacional da OAB. Então, por toda a história, ao longo dos 90 anos da instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil, nós tivemos, salvo engano, 10 presidentes de seccional, que me orgulha muito, que uma delas regressa aqui do meu estado, o estado de Mato Grosso, a doutora Maria Helena Povos, que hoje compõe o Tribunal de Justiça aqui do estado, pelo 5º Constitucional, inclusive, mas apenas 10 mulheres, é um número bastante inexpressivo, tendo em vista não só a quantidade de profissionais, como também, obviamente, o tamanho do país, o número de seccionais que nós dispomos. E o Conselho Nacional, a Ordem Nacional da OAB, jamais teve uma única mulher compondo a diretoria, os quadros da diretoria. Falando nesse sentido, houve sim muitos avanços na medida em que hoje já se pensa numa política para estimular os profissionais, para permitir essa ascensão das mulheres advogadas, não só dentro das instituições, inclusive a OAB, que é a instituição, o Conselho, né, Federal, que regulamenta toda a atividade da advocacia, mas também outras tantas que já existem pelo país, mas também na sua própria carreira. Contudo, é interessante observar, aqui eu trago até um dado, eu fiz recentemente uma pesquisa por conta própria nas minhas redes sociais, e mais de 80% das profissionais de direito que responderam à enquete que eu fiz,
disseram que não se sentiam apoiadas pelas instituições. Ao passo que mais de 80% também afirmou ter a ambição de conciliar a profissão com uma vida familiar, com a maternidade, enfim. Então, perceba que os desafios das advogadas se entrelaçam, se misturam com os desafios da mulher moderna, da mulher que vai ao campo profissional, que vai atuar profissionalmente, mas ao mesmo tempo não quer abrir mão dos seus projetos pessoais, dos seus projetos familiares. E essa conciliação é um desafio constante a qualquer mulher que se preste a ingressar no mercado de trabalho. Agora, o interessante é que, enquanto advogadas, nós estamos na vanguarda dessa questão, pelo simples fato de que, uma vez que nós temos o acesso por meio do conhecimento, por meio das próprias instituições, sim, através dos canais, nós conhecemos os trâmites disso, acaba que compete muito às advogadas fazer, às vezes, também de abertura desse caminho, porque todas as vezes aqui a doutora Rosiane trouxe, na verdade, uma inovação legislativa no Código do Processo Civil, o artigo 313, que incluiu os 30 dias de suspensão aos processos, os quais a mulher que está em período de puerpério, durante 30 dias, o seu prazo processual permanece suspenso, desde que ela, de fato, seja a única procuradora nos autos. Isso foi, na verdade, o resultado da lei Júlia Matos, que foi um caso emblemático que aconteceu, que uma advogada pediu, uma advogada gestante, já no fim da sua gestação, ela pediu a oportunidade de uma sustentação oral, uma prioridade ali na ordem do tribunal para ela proceder com uma sustentação oral, entrou em trabalho de parto e teve que sair às pressas, uma situação bastante complicada que qualquer mulher num estado gestacional está sujeita. Então, em virtude dessa situação, houve, então, um projeto de lei dado o nome de Júlia Matos, que é o nome da filha dessa advogada, e foi feita, então, não só a alteração por meio de uma lei de 2016, aqui eu não me recordo de cabeça, mas que alterou o artigo do CPC, o CPC atual, de 2015, e também incluiu algumas questões que privilegiam a advogada gestante dentro do artigo 7º do Código de Ética da OAB. Foi suficiente? Eu acredito que não, mas como a doutora Rosiane também pontuou aqui muito assertivamente, é um avanço. Nós não podemos desconsiderar que a mulher, até bem pouco tempo atrás, então perceba que eu estou falando aqui, eu fiz a referência da advogada pioneira, a primeira advogada do Brasil, e aqui quando eu falo, existe uma controvérsia que a primeira advogada brasileira, na verdade, era uma escrava. Só que quando eu me refiro à advogada assim reconhecida pela instituição, pelo Conselho OAB. Então, não se trata aqui de desmerecer dados históricos, mas de trazer, de fato, o que se entende como um profissional habilitado reconhecidamente como tal. Então, a doutora Mirtes, nesse sentido, foi a primeira advogada. Então, remota de 1906... embora seja o século passado, é recente, é uma história recente, e caminha lado a lado com todo o progresso da mulher no mercado de trabalho. Então, a gente tem que pensar que até no Código de 1916, ainda havia necessidade da mulher pedir autorização ao esposo para trabalhar. Então, perceba que não tem como a gente tratar do papel da advogada da advocacia sem necessariamente fazer essa conexão com o próprio caminhar, trajeto da mulher profissional. Então, eu entendo que nós, enquanto advogadas, nós temos essa responsabilidade.
essa responsabilidade de, uma vez conhecendo esses trâmites, trazer essas pautas à sociedade, inclusive ao meio político, aos poderes competentes, a partir do nosso próprio olhar, das nossas dificuldades, que acabam sendo as dificuldades da maioria das mulheres, independente das suas atividades profissionais, algumas com mais dificuldades, outras menos, umas com apoio maior, outras menos. Mas, num contexto geral, é o que acontece. Contudo, eu procuro sair um pouco dessa pauta mais reivindicatória, e trazer aqui a vocês algo mais próprio da nossa atuação, da atuação feminina na advocacia. Então, qual seria, afinal de contas, respondendo aqui, se fosse uma pergunta, o papel da mulher na advocacia? Então, eu trouxe aqui alguns elementos que eu entendo bastante pertinente para a gente analisar e valorizar a nossa atuação dentro dessa profissão tão nobre, que inclusive está prevista na Constituição também. Então, a mulher como um todo, ela traz alguns elementos, alguns skills que são ou não naturais e que agrega em muito essa atividade da advocacia, que naturalmente é tradicional, que naturalmente é formal, que naturalmente tende a priorizar o maior formalismo, que é justamente abraçar a novidade, abraçar novos olhares. Nós vemos várias profissionais, eu sou um exemplo disso, atuante nas redes sociais muito antes dessa pandemia tornar virtual as nossas relações. As advogadas já estavam em peso, fazendo ali o seu papel informativo nas redes sociais, inclusive, olha só, levando o debate de questões éticas à OAB, trazendo uma modificação recente, esses movimentos em redes sociais, trouxe modificações recentes no nosso código de ética. E a mulher, ela tem um papel muito importante, a advogada, ela tem um papel muito importante disso, porque ela se expõe com maior facilidade, ela está muito mais disposta a quebrar um pouco mais essa rigidez do ambiente jurídico e se aproximar mais do cotidiano, do linguajar do cotidiano, a compreender melhor as demandas do seu cliente. A mulher advogada, ela é muito mais atenta à dor do seu cliente. Isso é fantástico, porque nós emprestamos algo que é bastante natural a nós, que é essa sensibilidade com o outro, que é esse olhar mais aprofundado, e a gente consegue humanizar muito mais a nossa atividade, que já é tão masculina no sentido de ser uma atividade aguerrida, de ser uma advogada, uma atividade que demanda, de fato, uma natureza mais combativa, de defesa. Então, quando a gente pensa em defender o nosso cliente, a gente se imagina ali realmente comprando uma briga. Por mais que, claro, a gente não está aqui falando no sentido literal. Hoje existem os meios não litigiosos de solução de conflito, existe a mediação, mas aqui trazendo na essência do que é uma defesa, do que é o advogar, senão você, de fato, atribuir aquela dor do cliente algo de tamanha relevância que o seu empenho ele seja além do trivial. E a mulher, ela tem isso. Afora isso, a mulher, ela tem um interesse muito maior pelo estudo. E aqui eu faço até uma justiça, não um interesse muito maior ao estudo. Mas a mulher, ela percebeu já há algum tempo que para que ela possa ter uma moeda mais valorizada, digamos assim, para que ela possa buscar um destaque maior no mercado de trabalho, ela entendeu muito rapidamente que quanto mais ela se qualificar, quanto mais ela estiver atenta às novidades, às atualizações, quanto mais ela buscar ir além, melhor são as oportunidades a ela. E isso torna maior a dificuldade da mulher também, porque
o sentimento é que sempre nós temos que estar um passo à frente, um passo a mais. Mas eu acredito que, vendo por esse ponto de vista, do ponto de vista do quanto isso pode nos enriquecer, por que não? Por que não sermos também aquele lado da profissão, aquele lado da advocacia, que está, de fato, ali mais abraçada com essa expectativa do conhecimento, da atualização constante? Isso pode ser uma exigência injusta, essa pode ser uma exigência desigual, mas não é isso que eu quero me ater. Eu quero me ater e trazer a vocês aqui que isso é bom, que isso é interessante, que nós devemos utilizar dessa retórica ao nosso favor, para mostrar as nossas qualidades, os nossos potenciais. A mulher também, ela tem uma capacidade muito maior de ouvir sugestões, ela tem uma facilidade maior de trabalho de equipe, no sentido de realmente ouvir as sugestões, colocar em prática várias ideias. São skills muito próprios do feminino. Não quer dizer que os homens também não tenham. Todos nós temos habilidades, em certa medida, maior ou menores. E um vem a complementar o outro. E é interessante que no meu escritório, por exemplo, existe um equilíbrio muito grande entre homens e mulheres, e o meu marido, ele fala que ele gosta muito de trabalhar com advogadas, justamente por esses skills, né? Então, perceba que o papel da mulher, ela também, da mulher advogada, ela também está no sentido de desafiar a advocacia, de desafiar o mercado da advocacia, a progredir até onde nós podemos ir. Agora, no que diz respeito ao crescimento da mulher na advocacia, o que existe com a advogada acontece com a maioria das profissionais. Então, a advogada, ela entra no mercado de trabalho por volta dos seus 20 e poucos anos, ela está numa curva de ascensão profissional, e o que acontece é que quando ela se depara com questões pessoais como a maternidade, eu trago sempre essa temática, porque é uma temática muito real e própria às mulheres, quando ela se depara com essa questão da maternidade, por exemplo, essa é uma das questões, existe uma estabilidade nessa curva ou um declínio natural dessa curva, porque é um momento em que a mulher normalmente ela precisa desnivelar o foco do profissional para o pessoal. E por que isso não acontece com os homens? Bem, primeiro por uma questão biológica, né? Então o homem ele não vai ali gerir uma criança por 9 meses, depois amamentá-la e tal. Então, até por uma questão biológica, isso acontece. Agora, eu acredito que para que uma mulher ela realmente continue na sua curva de crescimento, na realidade, quanto mais cedo ela compreender essa dinâmica, e isso parte muito do quanto ela está disposta a abrir mão, do quanto ela realmente tem clareza do que ela quer enquanto profissional e do quanto ela tem a clareza quanto à sua realidade. Então, o problema da advogada, no que diz respeito ao crescimento, não só não se limita apenas a maiores ou menores oportunidades, mas o quanto essa mulher de fato se preparou e tem consciência dessa realidade que está por vir. É muito perigoso esse discurso de que a mulher ali, ela tudo bem, mas o que ela vai? Ela está disposta a abrir mão do que exatamente? Quanto mais cedo ela tiver consciência disso, menor o risco dessa curva de crescimento decair ou ela sair do mercado de trabalho, que é inclusive um dado muito curioso de que as mulheres advogadas, após os 30 anos, até por volta dos 40 anos, ela começa a recuar na carreira até o ponto de sair da advocacia. Então, o que faz com que isso aconteça? Será que de fato é apenas a falta de oportunidade? Ou também existe aí uma falta de clareza enquanto planejamento? A advocacia, ela é uma atividade,
por sua natureza, uma atividade liberal, intelectual, mas liberal, autônoma. Até que ponto a mulher se prepara para esse momento da vida? E a advogada, ela precisa compreender isso quanto antes, fazer um plano de carreira desde o ingresso da sua faculdade, já começar a vislumbrar esse passo a passo na vida dela. A realidade da advogada brasileira não é tão distinta quanto da advogada norte-americana, europeia. Pelo menos, no nosso caso, nós ainda temos a vantagem de poder nos servir, eventualmente, de uma CLT, caso você opte por se associar ou ser uma advogada empregada. Então, nesse caso, ainda teria algumas vantagens. Contudo, se você pensar numa advocacia autônoma, isso não vai existir. Então, na realidade, talvez o que as instituições elas precisam desempenhar um pouco melhor no que diz respeito a um apoio mais eficiente a essa advogada, é justamente ter mecanismos de esclarecimento, criar oportunidades para essa mulher, por exemplo, ter um planejamento previdenciário mais interessante, porque a gente sabe que a previdência social, ela muitas vezes não vai atender, na maioria das vezes, não vai atender a renda de uma advogada aí com algum tempo de carreira e que pretende suspender as suas atividades durante um tempo mínimo para poder vir nesse projeto de família. Então, é muito importante esse tipo de coisa. Também sinto falta do apoio institucional, como, por exemplo, criar mecanismos mais eficientes de apoio a essa mulher mãe, que muitas vezes é uma mãe solteira, uma mãe divorciada, uma mãe que tem uma rede de apoio menor, e que não vejo, por exemplo, movimentos para viabilizar creches, viabilizar espaços para que essas mães possam ali alojar as suas crianças por um determinado momento, espaços de amamentação. Eu mesmo já tive que amamentar enquanto, aliás, saí de uma audiência durante um acordo na Justiça do Trabalho, minha filha chorando do lado de fora, eu tive que interromper a audiência e amamentar minha filha na sala de espera. Então, movimentos como esses talvez animasse mais essa mulher a seguir com maior otimismo na sua advocacia quando chega esse momento da vida dela. Agora, afora isso, o que mais a mulher advogada ela tem de diferente? A mulher advogada, uma vez que ela tem esse olhar mais humanizado, ela também é muito responsável por trazer pautas mais sensíveis às instituições. Então, a mulher ela está mais disposta, por exemplo, a levar o tema que diz respeito à proteção dos vulneráveis, a proteção da mulher como um todo. Então, as mulheres elas sempre estão envolvidas em causas que, de uma maneira ou de outra, traz reflexos à sociedade como um todo, sobretudo a essa pauta mais humana, essa pauta mais social. Inclusive, fazendo uma menção novamente à doutora Maria Helena Povas, durante a gestão dela na OAB, na minha seccional aqui do Mato Grosso, ela fortaleceu a Comissão de Direitos Humanos. Então, percebam como a mulher, ela sempre vai levar esses debates, ela vai trazer esse olhar. Então, ela vai trazer pautas que diz respeito aos interesses sociais como um todo. Ela tenta sair um pouco do foco mais rígido, do tema jurídico mais rígido. Não que ela não se interesse, muito pelo contrário, mas ela tenta a todo momento agregar valores às instituições. Então, a advogada, ela traz isso, ela traz esse aspecto. Outra coisa também interessante na advocacia feminina é que nós também somos mais flexíveis às mudanças.
nós somos mais interessadas, muitas vezes, em receber o que é diferente, em apoiar o que é diferente. Isso reflete também muito na nossa atuação. Isso é um aspecto interessantíssimo. Agora, o que nós precisamos é compreender que, primeiro, como eu falei no começo aqui, nós já não podemos nos tratar como minoria dentro da nossa categoria, porque de fato já não somos mais, somos a maioria. Isso significa que agora nos compete uma responsabilidade maior, uma responsabilidade em realmente trazer esse aspecto da advocacia e colocar luzes sobre a nossa atuação, sair um pouco do papel coadjuvante. Claro, é totalmente compreensível, nós temos inúmeras demandas que nos tomam muito mais energia também. Então, é um eterno conciliar, e isso é perfeitamente compreensível. E eu não estou aqui para dizer, olha, você tem que... Não, não é isso. Quando eu digo para nós sairmos do papel de coadjuvante e jogar luzes sobre a nossa atuação profissional, é justamente nós trabalharmos a nossa autoestima enquanto profissionais, enquanto potencial que nós temos, em toda a atuação real que nós temos, que nós somos, de fato, altamente militantes dentro da advocacia. Nós não somos apenas números. E as mulheres advogadas, elas estão, inclusive, empreendendo cada vez mais, trazendo conceitos de tecnologia à sua atuação na advocacia. Como eu disse, é um aspecto da advocacia feminina, é estar muito atenta às novidades, às novas tecnologias. Contudo, a advocacia feminina ainda se presta a poucos desafios profissionais. Nós estamos sempre atuando, em grande maioria, nas áreas também mais ligadas aos direitos sociais, de alguma maneira. Então, ali no direito de família, no direito trabalhista, no direito do consumidor, previdenciário. Precisamos também despertar o nosso potencial para outras áreas. Eu atuo na área trabalhista, também na área empresarial. Agora eu vejo muito mais, por exemplo, advogadas atuando na área tributarista, na área de tecnologia. Agora aí nós temos essa nova legislação tão importante, tão disruptiva, não é verdade? Então, por que não nós também nos desafiarmos em temas que nos tirem do nosso campo de conforto, que nos tirem dessa nossa dessa naturalidade no lidar com essas questões. Então, é importante também que nós saibamos aceitar desafios para que a gente possa também galgar outros ambientes. Outra coisa que também é muito urgente às advogadas é trabalhar o network delas. As mulheres, muitas vezes, elas se limitam a praticar um network entre nós, né, entre as próprias mulheres. Nós precisamos reconhecer também que o network, ele pode ser também muito mais interessante com os nossos colegas, com outras profissões. Afinal de contas, se o poder ainda prevalece na mão do gênero masculino, dos homens, então, por que não nos associarmos mais diretamente a eles? Por que não nós estarmos cada vez mais alinhadas a eles, levando as nossas habilidades, né? Então, talvez sair também um pouco desse ambiente, mas que é sim mais acolhedor, é sim mais confortável mesmo, porque afinal de contas estamos falando a mesma língua, temos as mesmas dores, mas talvez possa ser também mais desafiador a gente abrir mais o nosso olhar, abrir mais o nosso campo nesse sentido. Trabalhar o network,
trabalhar aspectos como conhecimento de bases financeiras, para que a gente possa empreender com maior êxito, empreender com maior sucesso. Eu sei que essa nova geração, essa geração que está ingressando no mercado de trabalho, ela já vem muito com essas ideias na cabeça, mas a minha geração, a geração talvez posterior à minha, ainda esteja nesse despertar, ainda esteja nessa busca. Então, é muito interessante entender que, para que a gente possa, de fato, alcançar esses patamares de protagonismo, não é apenas participando de conselhos, não é apenas buscando pautas sociais, um conceito de advocacia real, de prática, de cotidiano, para que a gente, de fato, possa estar nos palcos, no protagonismo da advocacia. Nós precisamos aceitar desafios, nós precisamos compreender, aceitar, reconhecer que nós temos, sim, o mesmo nível de habilidade, de capacidade, nós temos um alto nível de capacitação. Então, por que não a gente sim reconhecer as nossas competências? Por que não a gente sim vir a nos abrilhantar e não ficar apenas esperando que essas luzes venham dos outros? Eu sempre brinco que eu não gosto do termo empoderamento, porque eu falo assim, ora, mas eu não sou empoderada por ninguém, eu não preciso que ninguém me empodere. O poder vem de mim mesma, da minha capacidade produtiva, da minha capacidade intelectual, da minha capacidade de fazer e acontecer dentro das minhas condições. Agora, não é trabalhar num romantismo, num despreparo, para que lá na frente essa profissional venha se frustrar e perca uma oportunidade de vir a fazer uma carreira brilhante, de vir constituir o seu nome na advocacia sem aquele sentimento de frustração. Agora, as instituições são importantes, sim, mas nós precisamos entender que esse caminhar é um caminhar histórico, que não diz respeito apenas a nós, advogadas, que diz respeito a toda uma sociedade. E os avanços, eles estão cada vez mais rápidos. Se nós considerarmos séculos de opressão feminina, e aqui eu não me refiro a uma opressão no sentido de estão me dizendo aqui que parece que a internet está falhando, né? Infelizmente, gente, a minha região, a internet é bem ruim. Mas, enfim, dando continuidade, não é nesse sentido, é no sentido mesmo de, primeiro, haver uma aceitação social, a mulher sair desse papel de conformismo com o que é dado pelos outros, né? Apenas o que é permitido. Então, antes da gente pensar em se permitir que façamos, ora, façamos nós, ora, tenhamos nós esse conhecimento do nosso potencial. E não fiquemos o tempo todo a esperar a sombra. Não fiquemos o tempo todo a esperar que alguém coloque ali uma varinha de condão sobre nós, jogando pó de pilim-pim-pim e falar, agora você é empoderada. Não, gente, isso tem que partir de nós, da nossa compreensão. Nós estudamos para isso, todas nós temos competência, e o que eu quero dizer para vocês é isso. Existe um mundo maravilhoso na advocacia, existe espaço para crescimento. Esse espaço não é fácil de ser conquistado, e não apenas porque existem obstáculos institucionais, mas porque nós queremos muito. Nós, mulheres, somos ambiciosas, nós queremos os dois mundos. Existe um preço a pagar, então preparem-se para isso, tomem posse da capacidade de vocês. Enfim, é isso, todo sucesso para todos vocês, e eu só quero o melhor para a advocacia como um todo, de mãos dadas com os meus colegas, com os rapazes, os quais eu aprendo demais também. E é isso, muito obrigada. Acho que eu me estendi um pouquinho, né, doutora?
Não, doutora, está ótimo. Eu estava aqui só controlando o tempo para eu poder abrir para as perguntas, né? Porque nós temos 2 perguntas para a senhora. Mas antes de abrir, antes de falar essas perguntas, né, de passar para a senhora, eu quero lhe parabenizar pela explanação. A senhora, bem como a doutora Elisa, foram realmente as duas foram maravilhosas. A senhora abordou essa questão do papel da mulher, fez um histórico, trouxe um histórico, uma origem, né, de como que a gente avançou e o que a gente ainda precisa avançar muito no mundo jurídico, em todos os aspectos, né, na advocacia como um todo. Mas eu queria apenas complementar aqui o que a senhora falou, doutora, que eu achei assim incrível, o que a senhora disse a respeito dos benefícios, né, das coisas boas, das vantagens, vamos dizer assim, que nós mulheres, que as advogadas têm em relação ao trato com o cliente, a lidar com determinados assuntos, por que tem tanta sensibilidade, né? Por que nós somos mais, nós mulheres, agora eu estou falando não só da advogada, mas por que a gente tem a gente é mais auditiva, né? Por que nós temos isso? Eu vou só falar, porque são todos os nossos hormônios de sermos mulheres, de termos a possibilidade de sermos mães, embora seja uma faculdade, né? Cada uma diz um momento se vai querer ser mãe, mas o fato do nosso organismo para darmos à luz, para gerarmos outro ser humano, nós produzimos ocitocina de maneira muito mais intensa que os homens. E a ocitocina é o hormônio da felicidade, né? Então, por isso, nós somos mais auditivas, nós somos mais sensíveis, nós temos uma propensão a relacionamentos, nós temos memórias muito maiores, emocionais, por isso que a gente lembra mais a data do aniversário, as fragrâncias, enfim, nós somos muito mais perspicazes em relação a isso, porque cientificamente nós fomos fabricados assim, né? A nossa origem é essa, né? Os nossos hormônios são voltados para isso, e viva a nossa genética, né? Que nós temos essa vantagem assim em relação ao sexo masculino. Mas, doutora, eu só queria fazer, né, complementar isso, porque eu estava aqui muito feliz com as suas colocações. Eu sei que nós temos que avançar muito ainda, mas estamos, eu acredito que progredindo, não existe nenhum retrocesso. Eu acho que cada dia mais nós estamos progredindo no sentido de nos tornarmos aqui, de termos uma igualdade material, né, assim, em todos os aspectos, né, na advocacia. Mas parabéns, eu vou abrir agora aqui para as perguntas, vou ler as perguntas, na realidade. Uma é perguntando para a doutora o seguinte: se uma advogada ou mesmo uma servidora pública estiver no gozo de licença maternidade, ainda assim poderá ser notificada para prestar esclarecimentos em procedimento administrativo ou deve-se aguardar o fim da licença? Isso, é exatamente isso. Em processo administrativo, no caso, né? Isso, doutora. Então, veja Exatamente. bem, a questão da licença maternidade, ela por si só, ela não suspende obrigações como, por exemplo, a de responder a uma intimação judicial ou administrativa. O que pode acontecer, assim como em qualquer circunstância que impeça essa profissional ou qualquer outra pessoa, ela apresentar uma objeção de saúde, né? Então, a licença maternidade, ela é uma suspensão, e aqui não se pode confundir com a suspensão contratual, né, da CLT, ou mesmo do servidorismo público, que eu sei que tem também, né, a licença da servidora pública em caso de gestação, com o cumprimento de ordens judiciais ou prazos administrativos. Agora, enquanto advogada, a atuação da advogada, ela tem por lei 30 dias, conforme a senhora mesma mencionou aqui, 30 dias no processo civil, em caso dela atuar, não é isso, doutora? Unicamente nos autos, ou seja, não tem outros profissionais ali compartilhando aquela representatividade. Então, sim, ela, a princípio, ela tem que comparecer, sim. Não vejo obstáculo por si só do puerpério, da maternidade recente.
E a outra pergunta, doutora, é do doutor Rodrigo Camargo, delegado de polícia, que ele pergunta o seguinte: doutora Lisiane, como bem colocaste, hoje a mulher é a maioria na advocacia. Na sua visão, por que as mulheres não atuam de forma mais veemente na área criminal, principalmente na fase policial? Olha, sabe que eu trabalhei na Delegacia de Roubos e Furtos aqui, e era muito interessante que na época que eu estagiei lá, havia um anexo do presídio na Delegacia de Roubos e Furtos. E ameaçavam muito de rebelião e falavam assim, olha, vão pegar as estagiárias, vão ser as primeiras. Eu morria de medo. E por alguma razão, viu, doutor, não me despertou interesse também na... Mas eu digo o seguinte, todo advogado, homem ou mulher, ele, a princípio, talvez a senhora também concorde comigo, ele ingressa no direito apaixonado pelo criminal, né? Pelo tribunal do júri, por toda aquela questão hollywoodiana, né? Que é tão interessante, é tão fascinante. Encantador. A gente sabe que o dia a dia é muito árduo, não tem nada de glamuroso, muito menos no criminal. Mas eu acredito que, como eu pontuei aqui, as advogadas, elas acabam seguindo até por uma, digamos assim, uma viabilidade maior de mercado a essas áreas mais ligadas a esse aspecto, né, do social, de alguma maneira. Então, ali, a família, que diz respeito à proteção da família, então, familiarista, vai lidar mais com essas áreas, com previdenciário, trabalhista. O criminal, eu entendo que o criminal também é muito desafiador para a mulher, porque, veja bem, a mulher, por sua natureza, olha que interessante, nós temos uma tendência a querer evitar conflitos, tá? E por isso a advocacia é ainda mais desafiador para nós, porque a natureza feminina, aqui eu estou falando como neurolinguística também que sou, viu? Neurolinguística, coach, essas coisas também estudo muito, me interessa muito. Então, a mulher ela tem uma resistência maior ao enfrentamento. Então, tudo que é mais combativo, que traz um viés mais combativo, ele traz, num primeiro momento, um desafio maior para nós mulheres, né? Então, assim, não é dizer que não... E olha, doutor Rodrigo, deixa eu trazer aqui, eu mencionei uma enquete que eu fiz nas minhas redes sociais, e em terceiro lugar estavam criminalistas, tá? Então, acho que isso aí está começando a mudar. Acho que isso aí está começando a mudar. Eu acho que as mulheres, como eu disse, eu acho que essa geração aí, até a minha idade, ela está, sim, aceitando mais esses desafios. Mas, por um outro lado, eu acho que também ainda existe uma questão de temeridade mesmo, sabe? Pela própria segurança. Afinal de contas, quem vai ser esse meu cliente? Né? Será que eu vou me sentir segura na defesa desse perfil de cliente? Porque a gente tem que falar às claras, né? Quando eu trabalhei, por exemplo, na delegacia, eu confesso que eu não gostava nada, né? Dos interrogatórios, um ambiente que costuma ser muito mais agressivo por sua natureza. As mulheres, muitas vezes, também não sabem reagir muito bem a determinadas situações do cotidiano mesmo, né, que envolve ali um inquérito policial, né, que envolve toda a questão de violência. Então, eu acredito que sim, as mulheres elas têm esse interesse, não é dizer que não tenha, mas talvez existam também esses obstáculos um pouco mais práticos, essas objeções um pouco mais práticas, e que traz um pouco de cautela, digamos assim, para profissional. Mas não é só mulher, não, viu? Mas isso, doutora, eu concordo com a senhora, acho que o doutor, vou até falar para o doutor Rodrigo, né? Eu atuo numa vara de tráfico de drogas, doutora, então eu digo à senhora que eu tenho um grande público feminino, muitas advogadas que eu acho, para mim é sempre um prazer, é muito mais fácil, eu digo, então eu acho que isso está sendo desmistificado, né?
essa cultura, a gente está passando por cima desses estereótipos de que mulher só vai para a família, vai para a área trabalhista. Então, eu tenho muitas advogadas que trabalham comigo, de uma competência assim, fenomenal, e que estão atuando com o tráfico de drogas, realmente, um tráfico que eu digo com líderes enfim, facções e tudo, e elas estão lá enfrentando e defendendo seus clientes, e estamos indo, né? A mulher cada vez mais rompendo barreiras, né? Sim, com certeza. Mas, doutora, eu quero agradecer aqui a sua presença, a sua explanação, mais uma vez, bem ampla. Eu acho que a senhora conseguiu abranger toda a temática que a senhora trouxe aqui de forma excelente, né? Então, e a todas as pessoas que tiverem dúvidas, podem aqui entrar em contato com a doutora já disponibilizou o Instagram. Doutora, a senhora quer falar mais uma vez? E as pessoas podem mandar direct para a senhora para lhe perguntar alguma coisa nesse sentido da sua palestra? Com certeza, eu recebo muitas perguntas todos os dias relacionadas à advocacia como um todo. É @Lisiane Schmida, não é um nome fácil, né? Mas, como eu disse, é fácil de encontrar no Instagram, se colocar só E sim, pode mandar direct. É um tema que sempre me fascina, é o meu interesse mais genuíno, é ajudar meus colegas, homens e mulheres, né? Sim. Homens também, gente, não tem discriminação, não, são todos muito bem-vindos. E, infelizmente, é um assunto muito amplo, né? Traria aqui aspectos sociais, filosóficos, né, enfim, históricos, vários componentes, mas o tempo é curto, eu espero ter, pelo menos, aí, lançado algum olhar em algum aspecto diferenciado, em alguma medida, aí eu já vou ter cumprido meu papel. E agradeço muito o convite, muita oportunidade, a gentileza, foi muito bem recebida, e muito honrada também de ter participado desse evento com profissionais tão sensacionais, realmente me honra bastante. Então, muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada, doutora. Receba minha gratidão pela sua presença aqui ao evento, né? A doutora Larissa, do Tribunal de Justiça de Rondônia, todos os organizadores do Lex Law, e, enfim, todos que estão aqui presentes, o Rony, que está aqui nos bastidores, a doutora Elisa Tavares, muito obrigada pela presença de todos, e nós continuamos nas redes sociais, a minha rede social, para quem tiver alguma dúvida, enfim, não só em relação ao tráfico de drogas, mas outros assuntos jurídicos, concurso público também, é @Rosiane do Vale, @Rosiane _ do Vale, perdão, com 2 L's. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite e um resto de semana, não é que hoje ainda é quarta-feira, mas um bom resto de semana a todos.